Morava Ana, uma senhora solteirona, sozinha. Desde que Ana perdeu seu pai, perdeu sua mãe, que na época ela era ainda muito moça, ela se fechou em luto. Sabe dessas pessoas que se tornam, vamos dizer assim, muito, como é que a gente poderia dizer? Muito fanática, né, por certas coisas. E Ana, ela, com a perda do pai, ela já era uma solteira convicta. Sabe, solteira convicta? Aquela mulher que não olha para o lado, aquela mulher, moça ainda, né, mas era uma solteira convicta. Ao perder o pai e a mãe, ainda moça na época, ela se fechou em luto. Ela era filha única, ela sempre foi muito mimada, ela tinha de tudo, a hora e ao tempo que ela quisesse. E desde que se viu sem o pai e sem a mãe, que se viu sozinha no mundo, a vida de Ana perdeu o sentido. Nada mais tinha graça, nada mais teve graça, apesar de ter ficado muito bem financeira, pois o pai era um homem de muitas posses. Tudo ficou para ela, tudo, a herança ficou para ela, Ana. Claro, filha única, morreu o pai, morreu a mãe. Ana, então, completamente sozinha, passou a se dedicar de corpo e alma à igreja de Andrelândia. Ela passou a se dedicar assim totalmente. Financeiramente, ela estava bem, ela não precisava de nada. O pai a deixou muito rica, ela não deixou de nada, ela não precisava de nada, então ela se dedicava integralmente à igreja, virou uma verdadeira beata. Ali ela fazia suas orações, encontrava paz, se sentia muito bem, e foi assim que começou a se dedicar totalmente à igreja, sempre trajando o luto, sempre luto fechado. Ela cuidava da sacristia, ela cuidava da limpeza da igreja, ela trocava as toalhas do altar-mor, ela acendia as velas, ela cuidava das anotações das missas, sabe? Batizados, casamentos, crisma, e se tornou assim muito conhecida. Não que ela fosse popular, não, ela era sempre fechada em luto mesmo. Ela não andava se não fosse com roupa preta, e luto total. Quem precisasse de alguma coisa ali na igreja já sabia, tinha que procurar a Ana. Ela sempre pronta para atender, quer dizer, muito educada, muito atenciosa, mas não estendia muito, era meio fechada. Os anos se foram passando, aconteceram trocas de padres, de vigários, mas o lugar de Ana sempre estava garantido, porque ela conhecia tudo o que se passava na igreja. Ela, por sua vez, nunca quis saber de homem algum em sua vida, bem que um ou outro tentaram, né, se aproximar, mas ela dizia que ela só tinha, vamos dizer, uma pessoa, alguém na vida dela, não é uma pessoa, era Jesus. Ela só, não, na minha vida só Jesus. Só Jesus. Tentar, porque ela tinha condições, ela era financeiramente muito bem, né? Ficou rica com a herança, mas e ela sempre fechada ali na igreja, em casa, igreja. Então sempre que alguém de repente queria se aproximar dela, poxa vida, né? Mas ela dizia que o único com quem ela era comprometida e queria compromisso era com Jesus. E assim, nessa vida rotineira de casa para igreja, da igreja para casa, o tempo foi passando e Ana foi ficando, claro, como todo mundo, mais idosa, mas sempre solteira, sempre solteirona. Tinha gente que costumava meio que falar assim com uma certa ironia: olha lá a Ana Carola, lá vai para a igreja de novo, olha lá a beata da Ana. E ela sabia que muita gente chamava ela de beata, a beata Ana, a Ana Carola, mas ela nunca ligou e nunca se ofendeu com isso. Ela era da igreja mesmo e acabou.
a sua vida era aquela mesma. 6 horas da manhã, ela já estava na igreja fazendo suas orações, e dali meia hora iniciava os serviços da igreja. Os anos se passaram. Ela chegou agora aos seus 50, os mesmos costumes, a mesma adoração pela igreja e os trajes sempre de preto. Pessoa que talvez tivesse até um probleminha de cabeça, né? Talvez tivesse um probleminha de cabeça, porque é muito fanatismo, mas tudo bem. Mas agora, com mais idade, Ana já não tinha mais a paciência de antes. Ana, com o passar dos anos e do tempo, envelhecendo, claro, foi ficando ranzinza, foi ficando brava. Era como se fosse ali, prata da casa, propriedade da igreja ali. Ela dava até bronca em padre. Às vezes ela até dava bronca em padre. Se deixasse alguma coisa em desordem ou suja, Ana Carola, ou melhor, Ana, ela chamava a atenção do padre. Chegava a esse ponto que ela era tão grande ali, tão forte na igreja, já tinham passado tantos padres, tantos vigários, que ela era tão conhecida que quando chegou já aos 60 anos, começou a emagrecer muito. Aos 60 anos, ela começou a emagrecer demais. Tinha dificuldade para subir as escadas, sentia a falta de ar, mas não reclamava de nada para ninguém e se recusava em receber ajuda, porque aí sim ela ficava brava mesmo. O próprio vigário, o próprio padre Mariano, aconselhou que ela fosse fazer um exame médico, mas para quê? Ana ficou furiosa, dizendo para o padre: eu estou muito bem, padre, eu estou muito bem, não tenho nenhum problema e não vou a médico algum. Tá bom, dona Ana, foi apenas uma sugestão, porque eu estou vendo que a senhora está emagrecendo. Não estou emagrecendo não, é a impressão do senhor. A própria vizinhança de Ana vivia preocupada com ela. Às vezes ela não saía de casa o dia inteiro, então as pessoas iam lá ver se ela estava precisando de alguma coisa. Seu Gregório, o vizinho da direita, seu Gregório, ele era farmacêutico e conhecia Ana há tantos e tantos anos, desde, vamos dizer assim, quando ela entrou nessa de ser uma fanática pela igreja, e conhecia Ana, e nesse sim, Ana confiava. Ela tinha total confiança no seu Gregório, tomava remédios que ele trazia, pão que ele comprava. Enfim, das mãos do seu Gregório, ela ainda aceitava as coisas, tinha confiança nele, porque o conhecia também há muitos anos. Eles eram vizinhos. O seu Gregório foi até amigo do pai, da mãe, sabe? O seu Gregório era quase que da família, né? E porque ele também sempre estava na igreja. A verdade é essa, que o seu Gregório também era um frequentador da igreja. Não era tão fanático quanto Ana, mas ele também ia para a igreja. Então, além dele ser vizinho, de ser uma pessoa boa, ele também era muito de ir na igreja. Mas a saúde de Ana estava cada dia pior. Embora nunca dissesse nada a ninguém, nem mesmo ao padre, nem mesmo ao vigário, né? Ou então ao seu Gregório, o vizinho farmacêutico, ela sabia, ela sentia que ela caminhava para o fim. Ela não sabia se daqui 1 ano, daqui 2 anos, tal, mas ela sentia que estava se esvaindo. Sua saúde estava indo embora. Tanto que ela, sem que ninguém soubesse, foi ao cartório. E lá com o escriturário, lá com o escrevente do cartório, tabelião, ela então faz o seu testamento. E deve ter exigido lá no cartório que não se falasse nada a ninguém, mas o testamento dela estava feito. 2 anos se passaram. E nesses últimos 2 anos, ela doente, e ela só confiava no seu Gregório. Ela só confiava nesse velho amigo de muitos anos, o seu Gregório, o homem lá da farmácia. Então só ele tinha realmente acesso a Ana. Ela confiava nele, ela
sabe, ele comprava frutas para ela, ele ia à feira, ele preparava chá, ele dava leite quente para ela, até o dia em que ela passou a não aceitar mais. Ela começou a ter problemas de deglutição, problemas de digestão, e o seu Gregório, o farmacêutico, isso já vinha dos últimos 2 anos, ele dando toda a atenção a ela, dando toda a atenção. Mas, sabe, ela era sozinha, e ele ia muito na igreja. Eles eram amigos, não só de vizinhos, mas também amigos da igreja. Agora já faz 2 anos que ela não vai à igreja. Ela está praticamente trancada em casa, fechada em casa, ela está doente, se recusa a fazer outros tratamentos. Então o seu Gregório era o elo dela com os remédios, dela com as injeções, dela com o mundo. Ele que trazia coisas para ela comer, ele comprava uma fruta, o remédio. Bom, acontece que ela foi ficando cada dia pior, até que ela veio a falecer. A própria igreja se encarregou dos funerais, missa de corpo presente. Claro, todos ali que frequentavam a igreja foram se despedir da Ana Carola, a Ana Beata, conhecida pela sua presença na igreja durante toda uma vida. Ela, inclusive, conhecida pelo seu luto. Ela perdeu o pai e a mãe e desde então ela vivia de luto. A roupa dela era sempre de preto, de luto, e sempre na igreja. Só nos últimos 2 anos que não. Mas ela teve a felicidade de contar com o seu Gregório farmacêutico, que nesses últimos 2 anos foi ali, sabe, presente, fazendo tudo por ela. Como farmacêutico, inclusive, ele ajudava também em algumas coisas do tratamento. Mas, por fim, ela veio a falecer. Tão logo passou a missa de 7º dia, o vigário da igreja recebeu a visita do cartorário, recebeu a visita do escrevente, lá do cartório de Andrelândia. E ali, diante do padre, ele abre uma pasta lacrada e procede à leitura do testamento da falecida Ana. Afinal, estava lá a casa em que ela morava, outras propriedades, né, que existiam ali na cidade, que pertenciam a ela depois que os pais morreram. De conformidade com o desejo da falecida, como ela não tinha nenhum parente, ninguém por ela, de livre e espontânea vontade, lia lá o escriturário, lá do cartório, que ela, Ana, deixava tudo, sua propriedade, seus pertences e outras propriedades, deixava inteiramente a igreja de Andrelândia. E que, segundo ela, foi a razão de sua vida. Desde a morte dos seus pais, foi na igreja que ela encontrou conforto, foi na igreja que ela encontrou força para continuar vivendo. As chaves da casa estavam em poder do delegado da cidade. Então essas chaves passavam às mãos do vigário, as chaves da casa e de outras propriedades. E a partir daí, a justiça estava entregando a propriedade e todos os outros bens de Ana para a igreja, numa doação feita por ela, de livre e espontânea vontade, com muito espanto, porque jamais o vigário poderia imaginar aquilo. Ele então, o padre, convocou a todos e anunciou o que tinha acontecido. A notícia se espalhou rapidamente e todos ficaram surpresos. Mas, nisso tudo, quem não se conformou foi o farmacêutico, o seu Gregório, vizinho da dona Ana, o homem que conhecia a dona Ana desde há muito tempo. Foi até amigo do pai de dona Ana. Um homem que ajudou muito ela naqueles últimos anos da sua vida, aqueles anos de doença. O homem, ela era sozinha, era filha única, ficou sozinha. O homem se indignou de tal forma que na igreja que o padre convocou, e ele era um homem de igreja, ele era um homem da igreja. Então, ele, quando viu a doação, tintim por tintim, todinha para a igreja, o seu Gregório
O seu Gregório ficou indignado. Horas, deixasse alguma coisa, já que ela, olha, eu pela igreja isso, pela igreja aquilo, eu faço essa doação, e dessa propriedade, disso e daquilo. Mas espera aí, o homem se indignou que perdeu o controle diante de outras pessoas e diante do próprio padre, e começou a gritar: já morreu tarde, desgraçada! Onde já se viu dar propriedade para a igreja? Onde já se viu dar propriedade para a igreja? Para quem não precisa, a igreja já tem aí o que é dela. Vai deixar herança para a igreja? Quantas vezes eu socorri essa lazarenta? Era eu quem acudia ela, só eu. E a igreja ia lá acudir ela, ia dar banho nela. Eu ganhei o quê? Estou aqui chupando o dedo. Deu tudo para quem não precisava. Doasse, nem que fosse uma parte para mim, sua bandida, sua defunta desgraçada, defunta dos infernos. Vai doar tudo para a igreja, justamente para quem não precisa. Eu ali do lado, acudindo você dia e noite, nem fui lembrado nessa herança. O homem ficou uma fera. A vizinhança tentava acalmá-lo e ele xingando: tá podre debaixo da terra, já tá apodrecendo, defunta feia, maldita. Mas isso não vai ficar assim não, hein? Tô avisando todos vocês, isso não vai ficar assim não. Se pelo menos tivesse doado para quem precisa, para periferia, para, sei lá, para quem isso, aquilo. Agora, a igreja que não precisa, doou tudo, lazarenta. Vocês vão ver só o que eu vou fazer. Vocês vão ver só o que eu vou fazer. Isso não vai ficar assim não. E foi num domingo de missa. Depois que todo mundo comungou, saiu da igreja. As pessoas conversavam no pátio. Seu Gregório, muito bravo, falou: eu vou entrar na casa daquela defunta. Vou entrar naquela casa, vou chamar a desgraçada e vocês vão ver só. Ela vai ter que assinar esse papel. É um documento que anula a doação. É um documento, olha aqui, ó, documento que anula a doação. Estão vendo? Hoje essa maldita vai assinar isso aqui, anulando toda a doação, e tudo vai vir para mim. Depois eu vejo o que eu vou fazer com a herança. As pessoas ali em volta riram, debocharam, foram saindo de perto e dizendo um para o outro: esse cara ficou louco. Você viu o documento? Documento, ela abrindo mão da doação, ela voltando atrás. Olha só, mas ele está doido, ele pirou. Vamos sair daqui, o coitado está pirado. Uns foram embora, outros ficaram olhando aquele homem. O documento incrível, o seu Gregório tinha feito tudo direitinho. Olha, tudo direitinho. O papel dizia: cancelamento de doação por arrependimento. O papel estava, ela vai ter que assinar, cancelamento de doação por arrependimento e transferência de tudo para o seu Gregório Ramírez Teodoro, a partir de agora único e legítimo herdeiro. Tinha o lugar inclusive para assinatura, espaço para impressão digital como prova de que não haveria farsa. Loucura total, o homem ficou louco. Todo mundo mandou ele jogar aquilo fora. Esquece, joga fora. Vou lá, vou entrar na casa dela, vou chamar por ela vai ter que assinar, Onde já se viu dar tudo para a igreja que não precisa, e tanta gente precisando, e eu inclusive precisando. Eu que cuidei dela nos últimos 2 anos da vida dela, eu que dei até comida na boca dela. Que é isso? Que é isso? Ingratidão! Isso se chama ingratidão! Que absurdo, gente! Que absurdo! E ele gritava: ela vai ter que desfazer tudo! Mas ninguém conseguiu fazer ele voltar atrás com essa demência. Só podia estar demente. Nem a esposa, nem as filhas, ninguém. O homem estava decidido. Ele ia na casa da falecida. De um jeito ou de outro, ele ia entrar na casa da falecida, ia chamá-la, e ela teria que atender o chamado dele e vir assinar o documento.
voltando atrás, cancelando a doação para a igreja, transferindo toda a doação para ele. Afinal, quem foi que cuidou dela? Quem foi esses últimos anos aí que cuidou dela? Os dias se passaram. As pessoas acharam que ele já tinha desistido daquilo. E quando, numa noite, disposto a cumprir com o que havia prometido, a família toda dormindo, por volta de 1 da madrugada, ele pé por pé, ele se levanta. Já tinha deixado num canto um pé de cabra. Ele, com aquele pé de cabra, sai de casa sem que ninguém percebesse. Ele sai bem devagar e vai então para a casa vizinha, a casa da falecida Ana. Ele entra com aquele pé de cabra, ele força a porta e consegue abrir a porta e entra. Alguém que ainda passa na rua vê lá uma sala iluminada, mas uma luz muito fraquinha, possivelmente uma luz de vela, porque ele, sabe quando uma pessoa passa, olha assim, que fraquinho, e vê um vulto dentro. Ele consegue ver, com aquela luz fraquinha, está passando, está vindo pelas frestas ali, um vulto gesticulando muito, com braços erguidos, segurando alguma coisa na mão. Essa pessoa passou e viu aquilo. Viu? Reflexo de janela, isso e aquilo, alguém lá dentro, uma luz assim muito tipo luz de vela, e alguém gesticulando com alguma coisa na mão, gesticulando. O homem que viu não se atreveu a chegar perto, porque sabemos lá o que é aquilo. Afinal, aquela casa é a casa da falecida Ana. Aquela casa é uma casa que está havendo um problema com o vizinho requerendo o cancelamento da doação para a igreja daquela casa e de outras propriedades. O homem foi embora dali, sabemos lá o que pode estar ali dentro, né? A verdade é que ninguém sabe dizer o que aconteceu dentro daquela casa durante aquela noite, porque no dia seguinte algo horripilante foi achado. Sim, o que conta é que depois de um certo momento em que aquele homem passou pela casa, viu aquele homem gesticulando, alguém teria escutado gritos: sua defunta, vem aqui, vem assinar esse documento. Pessoas escutaram, pessoas ouviram: onde você está, sua desgraçada? Vem assinar aqui, ó, aqui. Vai deixar as coisas para quem não precisa, e quem cuidou de você, você deixou na mão, vai ter que assinar. Foi então que aquele homem que tinha visto aquela luz fraca de vela na casa da falecida, viu que tinha alguém dentro gesticulando, só que não chegou perto. Esse homem, ele avisou a polícia, porque de longe se ouvia realmente alguns gritos lá dentro. A verdade é que ninguém de verdade sabe o que aconteceu, além daqueles gestos, né? Além daqueles gritos, algo horripilante a polícia encontrou. Esposa e filhas ficaram chocadas. Foi então que aquele homem que viu chamou a polícia chegou, a polícia avisada, a polícia arrombou a porta, aliás, porta que já estava arrombada. E ali, junto à mesa da sala, esticado no tapete, junto à mesa da sala, esticado no tapete, com uma mão segurando o documento para que a falecida assinasse. Caído no chão, com uma mão segurando o documento para a falecida assinar, porém todo sujo de sangue.
e uma caneta, que seria aquilo que ele segurava na mão, com uma caneta enfiada no pescoço. O documento seguro ali pela outra mão, sujo de sangue, aquela caneta enfiada no pescoço. Ele estava morto, ele já estava em óbito. O fato teria acontecido entre 1h30 e 2h da madrugada. Mas o desafio que se colocou diante de todos é: o que teria sido, o que teria acontecido? Como que ele invade a propriedade com o documento em mão, clama para que a falecida viesse ali assinar que não é justo o que ela fez, passar a herança toda para a igreja, enquanto ele, que fez tudo por ela, ficou chupando o dedo, ficou sem nenhum tostão. Você vai ter que assinar aqui, você vai ter que cancelar a doação. Só que o que encontraram naquela casa foi que ele, caído perto da mesa, segurando aquele documento sujo de sangue, e a caneta que ele levou para a defunta assinar, cravada no pescoço. O que teria acontecido de verdade? Um castigo por ter desafiado o desconhecido? Um acesso de loucura e ele próprio enfiou a caneta no pescoço? Mas não é fácil você enfiar uma caneta no pescoço. Então, se não foi ele que enfiou a caneta, quem enfiou a caneta no pescoço dele? Ele gritava pela falecida. Ouviram até uns gritos assim, mas ninguém tem ideia do que seja. É na madrugada. A falecida teria aparecido. E revoltada pela atitude do seu Gregório, teria feito alguma coisa como que enfiar a caneta no pescoço dele? Esse mistério até hoje não foi desvendado. Cria-se muitas hipóteses. Na ansiedade de que a defunta aparecesse para assinar o cancelamento da doação e transferindo a herança para ele, ele teria caído e de repente caído sobre a caneta, segurando com a mão a caneta e a caneta enfiada no pescoço. A falecida apareceu. A falecida o matou, cravando a caneta no pescoço dele? Ou foi ele que, na ânsia de que ela aparecesse, quem sabe tropeçou e caiu, segurando a caneta como estava, fez a caneta simplesmente entrar em seu pescoço? O desafio, o mistério. O que teria acontecido na casa de Ana? Ana Carola, Ana a Beata, que, sentindo a morte chegar, foi até o cartório e doou tudo para a igreja. Quando morreu, logo depois da missa de 7º dia, o cartório foi até a igreja e disse: olha, aqui, abriu, padre, chama a comunidade, venham todos saber o que a igreja ganhou, o que a igreja recebeu de herança da dona Ana. E lá na igreja, ele que também era um frequentador, o seu Gregório, farmacêutico, quando ele viu, tintim por tintim, tudo doado para a igreja, ele se revoltou e, inconformado, foi até a casa de Ana e, gritando para que ele aparecesse para cancelar a doação e passasse tudo para ele. Só que foi encontrado morto com uma caneta, a mesma caneta que ele levou para ela assinar, cravada na garganta. Rádio Capital. Rádio Capital. A herança.
ao se revoltar com a morta, ao se revoltar com a defunta, de não ter reconhecido o que ele fez por ela, o mistério de sua morte, com a caneta gravada no pescoço. Capital. Que saudade de você. Mais uma história que a vida ou a morte escreveu. Eli, sou a Lourdes, de Jardim Apurá. Nossa, Eli, tô aqui ouvindo, me arrepiando toda, mas eu acho que foi a falecida, sim, Eli, que veio, né, para manter o que ela deixou, né? Ela não queria deixar para outra pessoa, para outras pessoas. E esse moço desafiou o sobrenatural e pagou para ver, né? E aconteceu isso, Eli. Agora, beijos, Eli, boa tarde. Boa tarde. Olha, bom final de semana. Para você também, perguntaria, se você faz tudo para uma pessoa, tudo, é uma pessoa, sei lá se você pensava em ter alguma recompensa ou não, mas você fez tudo pela pessoa durante os últimos anos da vida dela. Ela era sozinha, você fez tudo. Aí na hora da herança, você é esquecido, a herança é entregue, né, sei lá, da maneira que vocês ouviram aí para a igreja. Você teria alguma reação? Você acharia justo você ter feito o que fez e não ter sido lembrado, mas em nada, simplesmente ter sido esquecido? Você se revoltaria também? Boa tarde, Felipe. Nossa, quanta ganância, eu não curti muito. Eu pensei que você ia falar que o documento ia aparecer assinado. Meu Deus. Estou aqui no serviço ouvindo, no fone de ouvido. Nossa, estou toda arrepiada. Rádio Capital, tá todo mundo arrepiado. Ana, a Carola. Ana, a Beata. Toda de preto, dedicada à igreja. Talvez o justo foi fazer o que ela fez, porque a igreja, né, ela ficou quanto tempo ali na igreja? Entrava padre, saía padre, mas a Ana estava lá. Então ela fez o que talvez fosse, né, da cabeça dela, deixar tudo para a igreja. Só que, e quem cuidou dela durante os últimos tempos? Foi o farmacêutico, seu Gregório. Ele foi solenemente esquecido, ignorado na hora da herança. E se assim você também cuidasse de uma pessoa, né, com todo carinho e tal, e fosse na hora da partilha simplesmente deixado de fora? Boa tarde, de Correio. Aqui é a Maria de Caeiras. Então, essa história que triste, né? Essa mulher foi ingrata mesmo. Que isso? Ela não podia ter pensado nele antes. Mas, enfim, só que assim, ele não devia ter feito isso. Ele devia ter, então, preparado o documento, né, com a data do dia seguinte que ela tinha feito esse primeiro documento, pedido para alguém falsificar a assinatura dela e anulando o primeiro documento onde ela doava tudo para a igreja. Bom, não sei se ia funcionar, né? Mas era melhor do que ele. Agora vocês não pararam para pensar. E quem enfiou a caneta no pescoço dele? Como é que a caneta foi aqui, ó, enfiada mesmo no pescoço dele?
E aí? Ele teria condições de enfiar uma caneta aqui no pescoço? Essa questão está passando, ninguém tá se atentando a ela. Quem então teria enfiado a caneta no pescoço dele e por causa dessa caneta enfiada ele morreu? Tartile Correia, tudo bem? Com ele Correia, ele não fez caridade. Ele ajudou essa senhora por interesse. E quando ele viu que tinha ficado tudo para a igreja, ele se revoltou. E ele foi confrontar uma pessoa falecida. Tem que se ter muito cuidado para lidar com algo que a gente não tem conhecimento. Então ali mostrou para ele e para todos o respeito que se tem que ter aos mortos e fazer as coisas pelos outros por caridade, não por interesse. Aí. Eu sou Elizabeth de Diamantina. Puxa, Diamantina, lá na Minas Gerais. Ô, Elizabeth, aliás, você foi até um tanto quanto assim parecido com uma professora, né? Deu quase que uma aula, realmente. Boa tarde, Eli Correia. Lógico que foi a falecida. Foi quem? Esse cara é doido, tudo bem. Ela foi uma agradecida, devia ter deixado alguma coisa para ele. Mas depois que não deixou, ele tivesse deixado quieto. Isso é coisa do além, foi o além. Ela veio do além e enfiou a caneta no pescoço dele. Não tem outra explicação. Beijo, Eli, Cida do Jardim Ângela. Muito bem, Rádio Capital. Olha, tem muita gente se manifestando, mas não há tempo para nós colocarmos todas as... Eu quero agradecer e ao mesmo tempo pedir desculpas a vocês, que não vai ser possível colocar todo mundo no ar. É muita gente manifestando a sua opinião. Muito obrigado. 2h39. Mais uma história, gente. Eu diria a vida ou a morte. Fica esse mistério no ar. Capital. Que saudade de você. E hoje no canal YouTube, Como eu perdi duas irmãs. Uma história impressionante também no canal YouTube. Sessão Líder, que saudade de você. A emoção do povo. Programa Eli Correia.